Meu nome é Túlio Czerny. Eu sou o Nicolas Bartolo. E hoje nós vamos fazer perguntas para esse cara. Tá, mas e aí, então diz para mim assim, deixa eu ver se eu entendi. Tu tinha uma vida de geralmente, pela a imagem que a gente tem, né, tu viveu isso aí, pode me dizer, a imagem que a gente tem é que quem trabalha na noite, quem está ali fazendo o tipo de trabalho que tu fazia, pô, geralmente é gente que ganha bem, e a gente que ganha às vezes muito bem. E de repente tu largou tudo isso aí, e o que aconteceu? Tu tinha uma reserva boa, acabou tudo? Até hoje tu tá muito bem, tá tranquilo? Como é que... Bom, na noite eu ganhava muito bem mesmo. Assim, tinha dinheiro toda hora, tinha dinheiro sempre. Tinha aquelas fases de às vezes menos, às vezes mais, mas geralmente era bem. Eu que não sabia administrar, e como aquele dinheiro não era um dinheiro abençoado, então não dava para fazer muita coisa. Então foi um choque para mim. Ganhava bem, mas gastava bem também. Ganhava bem e gastava muito, muito, muito bem, entendeu? Era uma métrica bem... Isso dá problema. Dá, e dava bastante problema. Então, às vezes eu ganhava muito bem, na verdade sempre eu ganhava muito bem. Teve algumas fases, principalmente no início da noite, que eu não era tão conhecido, que eram as fases mais ruins, mas depois eu comecei a ficar mais conhecido. Clientela, digamos e assim. Também. Comecei a viajar mais, comecei a ser mais divulgado, mais conhecido. Ganhava muito bem, mas eu não administrava muito bem. Ganhava muito bem, gastava muito, 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 muito bem, e tinha vezes que eu não tinha dinheiro para pagar uma conta de R$200, isso na época, 10 anos atrás. Não tinha dinheiro para pagar a conta da luz, assim, conta da água, essas coisas assim. Se fosse a luz, a água e mais uma conta, daí dava uns R$200 e não dava. Uma conta dava. Mas assim, passava por uns apertos por falta de administração e porque aquele dinheiro não era abençoado, não tinha como aquele dinheiro, né, render e tal. Então, tipo assim, mesmo ganhando bem, o padrão de vida era muito baixo, porque eu estava escravo de Satanás e preso no dinheiro, escravo do dinheiro também. Então, mesmo que eu ganhasse muito bem, tinha pessoas que ganhavam menos que eu e tinha um padrão de vida bem mais alto. Ou seja, tu estava ganhando bem, mas tu gastava bem, era escravo do pecado, acabava se obrigando a trabalhar mais para ganhar mais, porque tinha que gastar mais para manter as aparências, para não sei o que. Ou seja, tu estava escravo do pecado mesmo. Exatamente, né? Bem escravo. E aí, de repente, por causa do teu amigo lá, da família dele, tu começou a ir na igreja, e aí deu clique, e aí tu mudou de vida. Então, aí depois que tu te converteu, tu passou por esse processo de restauração, Deus foi te mostrando para tu trabalhar em tempo integral pro evangelho. Como é que foi esse processo aí, até que tu chegou e disse, não, eu vou trabalhar exclusivamente para Deus. Porque muita gente pensa o seguinte, eu tenho a minha profissão. Minha profissão é meu trabalho, eu uso para depois abençoar, para dar o dízimo, para ofertar, para não sei o que, mas tem gente que vive de tempo integral para a igreja, seja como pastor, como missionário, enfim, como é que foi isso aí para ti? Nesse intervalo de tempo de trabalho integral, é até bom foi tu falar essa questão, eu tenho minha profissão. A minha profissão era a profissão, que eu já até me questionei isso naquela época, por que eu fui arrumar uma profissão que não agrada a Deus? Porque daí depois, eu já tô com 20 e tantos anos de idade, com família para sustentar, o que eu vou fazer agora? O que eu fazia era pecado. Tá entendendo? O que eu fazia era pecado. O que eu vou fazer agora? Aí, cara, eu fui auxiliar eu fui servente de pedreiro, fui auxiliar de mecânico, eu trabalhei em vários tipos de indústria, eu já vendi água mineral na sinaleira. Olha só, teve um dia que eu só fiz R$6 que ninguém comprou. Um cara que ganhava, sei lá quantos milhares dançando, agora num dia eu ganhei R$6 e não pagou passagem praticamente. Eu paguei para trabalhar, para ficar no sol lá rachando, ficando vermelho a nuca aqui, para vender água, com um caixa de isopor e tal. Pegava ônibus para ir num ponto de vender. E trabalhei com mais... Daí eu comecei a empreender, entrei em várias empresas de marketing multinível, umas 4, 5 empresas já diferentes uma da outra. Aí comecei a empreender daqui, empreender dali. Eu lembro que comecei a trabalhar com cunicultura, criação de coelhos para pet, coelhos para abate, né? Então comecei a trabalhar com isso. A minha esposa Franciele trabalhava com outras coisas. Então deixa eu entender. Tu era um cara que estava trabalhando na noite, ganhando um monte de dinheiro, aí tu te converteu, deu aquele ponto de mudança na tua vida quando tu aceitou Jesus. Um pouquinho de tempo depois, tu estava vendendo água na sinaleira e naquele dia tu não vendeu nada. Ou seja, tu abriu mão de todo um negócio
opulento, de todo aquele glamour, vamos dizer assim, com um monte de dinheiro que estava envolvido nisso, para andar com Jesus, que é um cara simples, e daqui a pouco tu estava vendendo água, mas tu estava andando com Jesus. Isso. Então diz para mim assim, tu tinha uma vida glamurosa, aceitou Jesus, estava vendendo água, e diz para mim, onde é que tu estava mais feliz, onde é que tu estava mais tranquilo? Dançando lá ou vendendo água? Mesmo sem ter vendido água naquele dia. Completamente, eu estava feliz com Jesus. Por que teve de diferença na tua vida, assim? Paz. 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 Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus olhos foram abertos quando eu entendi o Evangelho e eu estava caminhando. Se eu não me entregasse a Jesus, eu estava caminhando para a condenação. E agora, com Jesus, independente do que eu estivesse fazendo, a vida que eu estivesse levando aqui, Jesus já tinha garantido a minha vida eterna. Então eu estava em paz. Nesse sentido eu estava em paz. Estava sofrendo, era um processo de Deus na minha vida para Ele me tratar, para me moer, mas é um processo que passou e Ele fez um milagre na minha vida que Ele queria fazer. Aí tu foi trabalhar com cunicultura, né? Isso. Tu estava falando aqui, tu falou de trabalhador de mecânico, de indústria, de tudo isso aí, tu foi trabalhar com cunicultura. E aí, hoje tu é produtor de coelho? Como é que é? Não. Isso foi, eu encerrei isso em 2018, né? Então eu vendia coelhos para pet e tal, ensinava sobre cunicultura também, porque eu fui estudar muito sobre isso e me especializei. Legal. E chegou um momento, aquele santo momento, porque antes de Deus falar é agora, eu já estava com aquela crise interna parecida com aquela crise interna da época da academia que Deus mandou sair. Então eu comecei assim, cara, eu quero viver só para Jesus. Eu sabia que Deus tinha aquilo para mim. Mas viver só para Jesus a gente também vive. Tu queria o quê? Tu queria trabalhar viver integralmente para Jesus. O que é o viver integralmente para Jesus? É trabalhar trabalhar para Jesus 100%. Tu não vai ter uma outra profissão. Não. Tu trabalhar como obreiro de Deus. Isso. Tá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter aquela crise e depressão. A Franciele já estava com depressão. Assim, um período de algumas semanas, assim. Não sei se chegou a fechar 2 meses. Puxa, parece que Deus não está fazendo nada. Aquela crise, parece que Deus não está fazendo nada. Mas Deus está fazendo. Aí chora, aí ora, aí aquela coisa. Aí, daí chegou, eu acho que eu fiquei uma semana sem orar, sem ler Bíblia, sem fazer nada. Só chateado, magoado, triste, arrebentado por dentro. Todo mundo que anda com Deus... a maioria das pessoas que andam com Deus já passaram por isso aí. Ou a maioria, ou 100%. Então, e é uma forma de um processo de Deus tratar a nossa vida. Tratar a dependência dele. Isso, dependência, paciência, os frutos do Espírito no geral. Então, aconteceu o quê? Isso não é fácil, cara. Não. Isso acontece, cara, é doído isso, mas é necessário, né? Para nossa mudança. Com certeza. Então, eu recebi um chamado de um irmão lá do Rio de Janeiro, né? Tipo assim, antes já tinha acontecido eu viver da obra um tempo, parar, voltar a trabalhar no secular, vamos dizer assim, depois viver da obra de novo, depois voltar a trabalhar de novo. Aconteceu umas 2, 3 vezes um processo períodos assim. na vida da gente que períodos, acontece. Isso, né? Processos ali que Deus estava querendo fazer daquela forma. Então, chegou um momento onde um irmão, eu queria te chamar para ministrar, faz meses que eu estou querendo o teu contato e tal. Como é que ele te conheceu? Ele me conheceu na internet, os vídeos orando por pessoas na rua, e pegou meu contato, salvou Pastor Nick. O meu nome não é Nick, é Nicolas. Por isso que muita gente me chama de Nick no Rio de Janeiro. E eu não sou um pastor de ofício. Então, eu sou um missionário. Já vou explicando mais sobre isso também. Então, ele botou Pastor Nick. Óbvio, como nas minhas redes sociais não está Pastor Nick, ele pesquisava, não achava nada. Mobilizou a equipe, 6 meses me procurando, não acharam mais nada. O cara queria trabalhar contigo mesmo. O cara queria me levar para o Rio de Janeiro para treinamentos e para cruzadas de milagres. Nisso, eu já estava, mesmo trabalhando, às vezes parando de trabalhar para viver integralmente da obra, desde 2016, eu já estava indo para o Nordeste fazer missões com ação social, cruzadas evangelísticas, já tinha organizado as minhas próprias cruzadas de fé e de milagres, onde a gente fica 1 mês na cidade, fazendo mapeamento espiritual, orando, intercedendo, visitando congregações, fazendo alianças com pastores, treinando a igreja local para fazer, depois de 1 mês, divulgação e preparação de treinamento, preparação de jejum, oração, para mobilizar equipes para em 2 dias nós fazer uma grande colheita de almas
num evento para multidão de pessoas. Eu já estava aprendendo. Isso é aqueles eventos que a gente vê que tem tendas, ou que é um local lá onde, sei lá, tem o rodeio da cidade, eles alugam tipo e fazem. Cara, isso é legal, assim, isso é muito legal. E aí Deus foi te mobilizando, e esse pastor do Rio de Janeiro queria trabalhar contigo, mas ele não te achava. Não sei se tu pode dizer o nome dele para nós. Sim, o apóstolo Wilson, um grande amigo meu, homem de Deus. Então, a gente começou a conversar e ali Deus fez uma aliança de amizade sem se ver, coisa do Espírito. Entre tu e o pastor Wilson. Isso, como se a gente se conhecesse há muitos anos. Aí ali o Espírito Santo falou, agora chegou o momento. Aí foi aquele vibrar, daí Deus falou pra mim, acabou o teu tempo, eu tava te tratando, eu tava mudando muitas coisas em ti e tal. Eu e minha esposa, nós nos alegramos muito. E o Espírito Santo falou, eu lembro de um profeta do Antigo Testamento, eu lembro de Elias e Eliseu, né? Onde o Eliseu trabalhava com animais, né? Pastoreando animais, e Elias chamou ele e ele abateu os animais, pegou as carroças, fez um churrasco para um pessoal e foi seguir. E foi o que eu fiz. Eu peguei algumas coisas de madeira, de gaiola, coisa, botei fogo aceso com eles, fiz uma festa e me mudei. Na verdade, não me mudei. Eu fui mudar depois. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei um mês ministrando o evangelho lá em várias congregações, treinando pessoas, dando aula para líderes, para pastores, ensinando na área dos dons do Espírito, evangelismo, cura divina, discipulado, né? Então, eu voltei para o Rio Grande do Sul só para organizar minhas coisas e passar um período de férias visitando a família e voltei de muda para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei 1 ano, e do Rio de Janeiro eu viajava para outros estados para fazer missões, para pregar o evangelho e tal. Viajava sozinho ou viajava junto com toda a equipe do pastor? Lá Ou sozinho, ou com a equipe, ou só eu e minha esposa. Mas geralmente eu e minha esposa, era eu e minha esposa. Acho que poucas vezes eu viajei sozinho, ou 1 ou 2 vezes viajei sozinho. Geralmente eu e minha esposa. Aí o tempo foi passando e eu voltei para o Rio Grande do Sul, onde Deus me direcionou para ficar um pouco em Santa Catarina, para ficar um pouco no Rio Grande do Sul, em 2 cidades diferentes, discipulando pessoas, treinando pessoas e tocando a obra de Deus.